Seja no coração de cada um, que Deus te abençoe, confirme o propósito dele na tua vida. Deus fale ao teu coração essa noite, Deus te encha de revelação, te explique a sua palavra, tudo o que ele quis dizer quando a escreveu e a entregou para nós. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo bem? Na rocha, firmes. Oba. Muito bem. O nosso curso Panorama Bíblico não tem a intenção de ser tremendamente profundo, nem tem a intenção de esgotar os assuntos abordados aqui em aula com a profundidade de um curso de teologia ou coisa similar. A ideia de um panorama bíblico, como o próprio nome sugere, é você ter uma ideia do alto, de toda a história, de todo o panorama do que está acontecendo. Então tem alguns assuntos que nós abordamos aqui que são bastante importantes e que a gente gasta um tempo. E tem outros que no panorama todo a gente passa um pouco mais batido, porque isso precisaria de anos de curso de teologia, com aula todo dia, para que a gente aprofundasse. Então vocês vão ver que a gente vai passar pela história que, a princípio, a gente gastou um bom tempo no livro dos começos, né? Bereshit. Diga para o seu vizinho aí, Bereshit. Bereshit é o livro dos começos, tá? Na tua Bíblia deve estar escrito lá Gênesis, ok? Bereshit é o nome do livro, é Gênesis. E nós gastamos bastante tempo ali para entender o que Deus semeou, né? Ali estão princípios eternos que foram semeados, que nos dizem respeito a todos. Agora nós vamos entre a lei que estamos vendo e o Novo Testamento, nós vamos dar uma passada rápida. Então, eu quero crer que nesse mês de outubro, logo de cara aí no mês de outubro, nós vamos estar falando de Jesus no Novo Testamento. Então, eu não quero que você se espante dizendo, puxa, mas a gente não tinha que passar por todo o livro de Salmos, né? Daniel, Isaías e Jeremias e etc. Na verdade, a proposta do nosso curso é investigar também cada um desses livros. Quando chegar em Apocalipse, vocês vão ver que nós vamos passear em Daniel muito. Tudo ligado ao livro da Revelação, o Apocalipse. E, ao mesmo tempo, já desde o Gênesis, nós temos passeado pelos profetas, né? Com asseverações dos profetas concernentes à criação, ao começo e ao que é eterno de Deus. Então, hoje, vocês vão ver, dar continuidade aí na página 29, que é onde paramos na aula passada, quem está com a apostila. Eu deixei de projetar a apostila para você prestar atenção e escrever. Na verdade, gente, vocês se lembram quando você ia no primário, que você tinha que escrever tudo num caderno? Então, aquilo lá não é de graça. Aquilo faz você fixar a lição muito mais do que ficar ouvindo, né? Ou simplesmente ler. A ideia é praticar alguma coisa, operar qualquer coisa para você fixar. Quando a gente te dá a apostila, seria para você rascunhá-la inteira e escrever e fazer dela o seu caderno de apontamentos para quando você tiver que defender a sua fé, você, puxa, não, eu me lembro, está naquela página, eu fiz lá uma anotação em vermelho assim e tal, e
você chega ali e já sabe se encontrar dentro de todo o contexto do panorama. Então, abra lá no livro de Atos, capítulo 7, versículos 51 a 53. Não tem lugar para escrever? Não tem página? Ah, não tem o número? Ah, é. Quando eu escrevo a apostila num software da Apple, e quando a gente exporta para PDF, ele não exporta os números. Já tentei, mas... Atos 7, 51 a 53. A gente, na aula passada, viu que Israel e Judá foram divididos, 10 tribos do norte, debaixo do nome Israel, com um rei do norte, e 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. E nós estávamos vendo que Deus havia estabelecido profetas e que Samuel era o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Ele exerceu duas funções aqui. E no meio de todos os profetas que Deus enviou, os israelitas não davam ouvidos aos profetas e matavam os profetas. E nós lemos lá em Atos 7, 51 a 53, homens de dura cerviz. Quem eram esses homens de dura cerviz? De quem é que está sendo falado aqui? Quem eram? Vamos mais didaticamente. O que é dura cerviz? O que é isso? Hã? Não. Não. Isso. Mas ele é pastor, não vale. Hã? Cerviz tem a ver com a cervical aqui atrás, tá? Dura cerviz é um cara que você está falando com ele está assim, ó. Dura cerviz. Abre aí, fica com o dedinho aí nessa página, abre em Provérbios 29. Provérbios 29. Olha só o que diz ali, versículo 1. Aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que a gente aprende com isso? Que quando Deus está falando conosco, em vez de a gente ser pessoa de dura cerviz, quer dizer, o que quer dizer isso? Alguém que não baixa a cabeça de jeito nenhum. Você está falando com o cara, ele é nariz empinado. Pergunta para o teu vizinho aí, tua cerviz é dura ou é mole? Pergunta para ele aí. Você anda de nariz empinado ou você se submete? Dura cerviz você está falando, corrigindo a pessoa, instruindo ela no caminho que ela deve andar, e ela não aceita. Nariz empinado. Provérbios declara que Deus, Ele pega alguém nessa situação de dura cerviz e corrige. Mas Deus é bom, amém? O cara fica lá de nariz empinado e Deus corrige de novo. E o cara fica lá de nariz empinado. Não submete. Continua com a cabeça em pé, duro. Cerviz dura. E Deus é bom, amém? Corrige de novo. Aquele que muitas vezes é corrigido e endurece a cerviz, vai ser quebrado, sem que haja cura. Tem uma palavra aqui sobre cerviz que eu separei para a gente falar. No original, olha lá, ó. Cerviz. Cerviz
é a palavra esclerotráquelos. Oh, glória! Esclerotráquelos, que tem a ver com esqueleto. Esclerotráquelos, está vendo ali? Teimoso, obstinado, inflexível, cabeçudo. Está dando para ler lá? Ali na lua, está vendo aquela tela lá? Está lá naquela tela. Aleluia. Aqui nessa lateral tem a definição, eu coloquei o dedinho lá no serviço, ele te coloca ali a palavra no original em grego, esclerotráquelos. Primeiro, teimoso. Segundo, obstinado, inflexível, cabeçudo. Então, se endurece a cerviz, fica lá de cabeça dura, né? É cabeção mesmo, cabeçudo. É o que está acontecendo aqui, Deus falando em Atos 7:51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido. Ou seja, você fala e a pessoa não dá ouvidos. Você não consegue alcançar o coração da pessoa. Talvez até seja possível que ela está escutando, mas não está ouvindo. Está escutando algo, mas não está ouvindo, porque ouvir é pegar o barulho que está chegando nos teus ouvidos e entendê-lo. Não é? Ouvir com os ouvidos é a coisa mais interna. Né? Você pode escutar e não ouvir nada. E não tem ouvidos esse povo, e nem o coração circuncidado. Ou seja, tem o coração endurecido, coberto. Teria que rasgar o coração para amolecer a cerviz. Sempre resistis ao Espírito Santo. Estou no versículo 51. Como o fizeram os vossos pais, assim também vós. Deus está falando com o povo de Israel. Eles endurecem a cerviz, eles têm o coração incircunciso, eles não têm ouvido, eles resistem ao Espírito Santo, como fizeram os pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Ou seja, então nós estamos vendo que Deus estabeleceu profetas para vir corrigir o povo. Os profetas vieram e falaram, mas aquele povo de dura cerviz e de coração incircunciso, sem ouvidos para ouvir e que não dão lugar ao Espírito Santo, resistem ao Espírito. Em vez de ouvir os profetas, eles mataram os profetas. Eles maltrataram e mataram os profetas que Deus enviou. Houve ocasiões de avivamento espiritual no meio dessa apostasia toda de Israel. Mas durava pouquinho. Então, na verdade, gente, as coisas não mudam muito com os anos, viu? Porque Israel obedecia aquilo com que eles concordavam. E desobedecia naquilo que eles discordavam. Pergunta para o teu vizinho, você obedece quando discorda? Ou você troca de igreja? Pergunta para ele. Porque é muito sério isso, né? Aquela turma, não concordo. O profeta dizia, vocês, raça de víbora, vocês estão ferrados. Né? E eles, não, discordo. Que não tem víbora nenhuma, nada a ver. Nós não vamos dar ouvidos ao que você está falando. Não é Deus falando. E aí eles matavam o profeta. Hoje em dia a gente não precisa matar o profeta, amém? A gente troca de igreja.
tem uma igreja em cada esquina. O pastor falou, foi duro, e eu não concordo com esse negócio, viu? Ah, não. O pastor está de manha. E ele está pegando no meu pé. Ficou claro para todo mundo que ele está falando comigo. Está pegando no meu pé. Eu vou embora. E vai. E vai para outra esquina. E então, no fim, o que eu estou querendo dizer? Havia avivamento, Israel obedecia, durava pouco. Daí a pouco se levantava alguém no meio do povo para suscitar uma rebelião, uma discórdia, e o povo outra vez discordando, não obedecia mais. E aí outra vez havia disciplina de Deus, né? E aí Israel foi levado cativo. Israel, a parte norte, 10 tribos, foi levada cativa como escravo na Assíria. E Judá foi para Babilônia e ficou lá 70 anos no cativeiro babilônico. Aqui eu quero abrir um parênteses. Por que Judá ficou cativo 70 anos? É um número redondo. Porque durante esse período que eles não obedeciam à lei dizia para eles que eles deveriam trabalhar a terra de Israel 6 anos. Mas o 7º ano era o ano do descanso da terra. E eles tinham que deixar a terra descansar. E Deus disse para eles assim: vocês vão plantar um primeiro ano, o que vocês plantaram nesse primeiro ano, vocês vão colher. No segundo ano, colhe o que plantou no ano passado, planta outra vez. Quando chegar no 5º ano, vocês vão plantar. Amém? Quando chegar no 6º ano, a colheita do 6º ano vai ser tripla. Escuta só. Vocês vão colher no 6º ano para vocês passarem o 6º, o 7º e o 8º. Porque no 7º ano vocês não vão plantar nada. É descanso da terra. Tem que dar descanso para a terra. É o ano Shemitah. Diga para o seu vizinho aí, Shemitah. Ano do descanso. Shemitah. Isso. O 7º ano é o ano do descanso. Israel tinha que plantar e colher 6 anos e no 7º não mexer com a terra, deixá-la descansando. Era a lei. Só no outro ano, no 8º, é que eles iam retomar outra vez os trabalhos com a terra e iam plantar outra vez. Mas eles tinham já colhido para 3 anos. Deus era que nem no maná. O maná do deserto, né, quando chegava na sexta-feira, o Shabat tinha que ser coberto e ninguém tinha que fazer nada no Shabat. Então, na sexta, eles colhiam o dobro do maná e guardavam para o dia seguinte e comiam no dia seguinte. Não tinha maná descendo do céu no 7º dia, no dia do descanso. Não é tremendo isso? Deus não é um Deus no reloginho, bonitinho. Durante todo esse período da lei, em vez de Israel plantar, colher e deixar a terra descansar, no 7º ano, eles por 490 anos não deixaram a terra descansar nenhuma vez. Em 490 anos, eles tinham que ter deixado a terra descansar 70 vezes. Então, já que vocês não deixam a terra descansar, vocês vão dar um passeio cativos por 70 anos e vão ficar no kit. Por isso, Judá é levado cativo para a Babilônia. Por esse prazo, 70 anos para pagar 70 vezes que eles deveriam ter deixado a terra descansar durante os 490 anos que eles já tinham estado ali e não deixaram. Então, eles pagam esse preço pela desobediência.
Só a turma de baixo. A turma de cima da Assíria nunca mais voltou, ficaram presos. Agora abra lá em Mateus 23, 24. Vamos lá? Mateus 23, verso 24. Diz lá: guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Quando Deus trouxe de volta o pessoal de Babilônia, esse grupo que voltou reedificou um templo de adoração ao Senhor e instituiu a adoração correta a Deus. Mas logo as trevas se manifestaram e apareceu outro tipo de apostasia. As seitas dos fariseus e dos saduceus. Duas seitas de apóstatas. Fariseus e saduceus. E aí Jesus está falando com essa turma que volta. E está dizendo para eles: vocês, fariseus, o que quer dizer fariseu? Fariseu significa alguém separado. Qual que é a palavra em grego? Santo. Separado. E aí em hebraico? Qual é em hebraico? Fariseu. Separado. Os caras se achavam santos. Era uma seita, mas eles se diziam separados. E nós? Nós também. Nós dizemos que nós somos santos. Amém? Agora, você precisa falar isso não hipocritamente, mas de coração, não de boca, não de hipocrisia e de seita, como faziam os fariseus. E Jesus, ele repreende os fariseus, porque eles tinham uma ortodoxia morta, é o que ele fala. O que é isso? É assim, diante de toda a lei que tinha sido dada, os fariseus, eles eram absolutamente austeros com a lei. Vocês têm que andar certinho em tudo quanto é ponto das 613 leis. Pisou na bola em uma, pisou em todas. E eles não conseguiam fazer, os fariseus. E obrigavam o povo a fazer. Eles se autossantificavam. E eles tinham práticas que Jesus está... Agora nós vamos ver esses dois versículos. Ele está comparando com: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, para os outros, mosquito já é pecado. Para vocês, camelo, tudo bem. Então, coa o mosquito. Quer dizer, é austero com detalhezinhos pequenininhos. Mas, ao mesmo tempo... Porque coa o mosquito, gente, eu não sei se vocês estão entendendo a situação, é que eles faziam vinho, amém? Alô? Sim. Vinho. E vinho é doce no começo, mosto, atrai inseto, amém? Então eles tinham aqueles bojos grandes, uns vasão grandão, com uma boca larga, e eles punham um pano na boca do vinho que estava fermentando, para não entrar mosquito. Então, coa o mosquito, quer dizer, você toma toda a precaução para que não caia um mosquito no teu vinho, para você não beber mosquito, mas engole um camelo. Quer dizer, o filtro que você aplica a tudo, a todos, não serve para você. É isso que Jesus está repreendendo na vida dos fariseus. Os santos, separados. Então a pergunta para hoje é: nós estamos comendo camelo?
Será que a gente pega no pé de todo mundo por causa de um mosquitinho e está não comendo um monte de mosquito, comendo um camelo? Hã? Ou o sapo. Engole o sapo. Então aqui ele está falando no versículo 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. O que é intemperança, gente? Hã? Deus diz que nós temos que ter temperança. Nós temos que ser temperados. Manso, temperado. Intemperança é um cara pavio curto, bravo. Fariseu era isso. Intemperança quer dizer, não perdoa nada. Né? Você não pode comer um mosquito que eu te denuncio. Eu vou comer camelo, mas você não pode. Nem um mosquito. Intemperança é hipocrisia. Quando a gente chegar lá em Apocalipse, você vai ver que numa carta, Jesus repreende aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Vocês vão ver lá. E os nicolaítas eram esses fariseus que obrigavam o povo a fazer coisas que eles mesmos não conseguiam. Que não era um fardo muito pesado para levar, não tinha como cumprir tudo aquilo, e os nicolaítas obrigavam o povo e eles mesmos não faziam. Né? Então essa doutrina dos nicolaítas é muito repreendida por Jesus. Agora em Lucas, estamos aqui em Mateus, vamos aí para frente, Marcos, Lucas, capítulo 11. Vamos lá, Lucas 11, verso 37 até o 44. Lucas 11, 37. Acabando Jesus de falar, um fariseu o convidou para almoçar com ele. E havendo Jesus entrado, reclinou-se à mesa. O fariseu admirou-se, vendo que ele não se lavara antes de almoçar. Ao que o Senhor lhe disse: ora, vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior, não fez também o interior? Dai, porém, de esmola o que está dentro do copo e do prato, e eis que todas as coisas vos serão limpas. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Ora, estas coisas importava fazer, sem deixar aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos primeiros assentos nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como as sepulturas, que não aparecem, sobre as quais andam os homens sem o saberem. Ou seja, um fariseu é um cara morto, enterrado, e ninguém vê que ele está ali, mas ele está. Eu não sei se você já foi num desses cemitérios Gramado, passou por cima de um monte de defunto, não está nem vendo. Né? Está todo mundo lá embaixo, a 7 palmos de fundura, e você está andando em cima deles. Então, o fariseu, ele tá colocando dessa maneira: você é um morto. Você pinta o exterior e o interior é podre. Ele repreende essa raça de víboras que são os pastores daquela época, viu? Se der para comparar com hoje, esse fariseusada toda aqui é pastor. São os pastores daquela turma. Que hoje a gente vê nas televisões. Também.
Hoje a minha mulher teve que fazer um atendimento poderoso aí com uma moça que nasceu e cresceu numa igreja que por motivos éticos eu não vou falar aqui. Nasceu e cresceu. Hã? Está gravando. Whatever. E a menina, porque nasceu e cresceu nessa igreja e viu tudo o que viu, ela não quer ver Deus nem pintado de ouro. Por quê? Porque foi pastoreada por um fariseu, que obriga e não faz, obriga e não faz, obriga e não faz. Nicolaíta, hipócrita, raça de víboras, está plantado na porta do céu, não entra e não deixa ninguém entrar. É isso que está escrito a respeito deles. Quando o ministério dos profetas, depois do exílio da Babilônia, cessou com Malaquias, surgiram homens chamados Hassidim, que procuraram no início manter viva a obediência e a reverência pela lei entre os judeus que haviam voltado do cativeiro. Este movimento se degenerou nos fariseus, que vemos nos dias de Jesus. Eles tinham uma rigidez que ultrapassava a lei, com interpretações orais que eles diziam ter sido comunicadas oralmente por Deus a Moisés, e davam a estas a mesma autoridade da lei escrita. Seguiram a ideia? Seguiram? Quando o povo volta do cativeiro na Babilônia, um grupo austero, correto, Hassidim, separados, dá origem aos fariseus. E os fariseus se tornaram tão duros que eles exigiam coisas que a lei não falava, dizendo que, além do que Moisés escreveu na lei, Deus disse para Moisés algumas outras coisas que ele não escreveu. E vocês têm que fazer também. E dá a mesma importância, o mesmo peso a essas doutrinas farisaicas, que eles dizem que Deus deu a Moisés de boca, oralmente, e não foi escrito. Davam o mesmo peso, a mesma importância, a mesma autoridade de lei do que a lei escrita. E eles exigiam tudo isso. Os fariseus eram morais, zelosos, porém autojustificadores. Lucas 18, vocês estão no 11, mais umas paginazinhas para frente aí. Lucas 18, 9 e 10 diz assim: propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Estão comigo? O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, que ainda como este publicano, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana. Essa é a oração do fariseu. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este, o publicano que se humilhou, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, que se exaltou. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
E o que os fariseus faziam era se exaltar. Como vocês leram aqui. Ó Deus, graças te dou que eu não sou como os outros homens. Já viram isso em algum pastor hoje em dia? Alô? E eles eram destituídos do senso de pecado e da necessidade da salvação. Estamos em Lucas, volta para o capítulo 7, versículo 39. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. O fariseu está recebendo Jesus na casa dele e Jesus senta do lado de uma prostituta. Toca na mulher. O fariseu pode enxergar pecado em todo mundo, menos nele. Menos nele. Não é? Destituído de senso de pecado e da necessidade de salvação. Eles eram os maiores perseguidores de Cristo. E por outro lado foram alvos da grande denúncia de Cristo. Amém? Então, se Jesus voltar hoje, ele vai chamar de raça de víboras a quem? Pastores. Pastores. Raça de víboras. Vocês fazem o povo padecer, não entram no céu e não deixam eles entrar. Pastores. Os líderes da igreja. Lá eram fariseus, hoje são os pastores. Vamos lá para Mateus agora, capítulo 23. Mateus 23. Hã? Mateus 23? Não tem aí? Bíblia diz, claro que tem. Daqui que eu abro para você. Mateus 23, minha irmã querida, santa, você está em Salmos, é aqui no fim. Você não acha? Mas é que isso aqui tem um monte de coisa além da Bíblia. Oh, aleluia. 1 Samuel. Dessa Bíblia? 10:70. Oh, glória. Ah, é aqui. Eu já passei da Bíblia. Ah, é. Tem razão. Aqui, a tua Bíblia. Ó, a Bíblia é só até aqui, ó, tá? Todo esse monte de coisa aqui é estudo. Então, Colossenses. Ah, estamos chegando. Aleluia. Atos, Mateus 27, Mateus 23. Está aí. Como que não tem um livro desse tamanho? Mateus 23, versículo 1. Eu vou ler até o 36, hein? Estão comigo? Vamos lá. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai. Mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Tudo isso é para eles ficarem lembrados da lei, tá? Aquelas franjinhas e aquele monte de franja que tinha também no talite, no seu manto, cheio de nozinho, para lembrar da lei. Então eles fazem aquelas trancinhas nos cabelos e aquele monte de franjinha no talite, que é para dizer o tamanho da sua consagração, da sua santidade, né?
Eles fazem isso para serem vistos. Alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, mestre, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que é um prosélito? É alguém capaz de pregar, alguém instruído em proselitismo, em falar, em pregação. Então vocês atravessam os oceanos para formar um prosélito. Só que o cara é teu discípulo, vai ser igualzinho a você. Não de Cristo, não de Deus. Então eles formam um prosélito, né? E depois de o ter desfeito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso nada é. Mas quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Já viram alguém fazer isso daqui, aqui na Avenida Celso Garcia? Alô? Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem jurar pelo altar, isso nada é. Mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Quer dizer, o assunto é money. Money. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele, e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha para mim. Dízimo de hortelã é peanuts. Diga para o seu vizinho aí, peanuts. Peanuts, quer dizer, é nada. É tranqueira. Tá? Hortelã era praga. Aquilo é nada. Mas eles colhem um montão de hortelã da sua horta e pegam e separam o dízimo da hortelã. Que para eles, se fosse hoje, eles iam vender aquele que eles estão dando de dízimo por centavos. Então eles não separam, eles não ficam com aqueles centavos, eles dizimam os centavos. Eles dizimam ao pé da letra sobre hortelã, endro e cominho. Sabe quanto custa isso na feira? Peanuts, nada, porcaria, tranqueira. Mas eles fazem questão de dar o centavinho lá, até a última vírgula daquilo que não vale nada. Né? Então, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Quer dizer, que é para cumprir rigorosamente, nos mínimos detalhes, toda a lei. E tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. A palavra que está escrito aqui, justiça, é a palavra tzedaká. Diga aí para o teu vizinho, tzedaká.
Tzedaká, T-S-E, Tzedaká. Tzedaká é traduzido por justiça. E vamos entender essa palavra. E aí nós vamos lá para o nosso cafezinho. Tzedaká. T-S-E-D-A-K-A. Tzedaká. É a palavra justiça no original. Quando o pobre estava na porta do templo pedindo esmola, ele estica a mão e fala assim, Tzedaká, me faça justiça. E a Bíblia em português traduz, me dê uma esmola. A palavra no hebraico é me faça justiça. Justiça, porque no povo hebraico, todo mundo, cidadão israelita, tem direito à vida, moradia. Já ouviram isso daí na Constituição? Né? A ir e vir, a comer, a dormir, a ter cama, casa, tudo. Justiça em Israel é isso. Então, um cara que não tinha onde cair duro, ele estendia a mão e falava, faça-me justiça, me dê uma esmola, é a tradução. Na verdade, é justiça. E Deus está falando, vocês esquecem das coisas mais importantes da lei, que é justiça. Tzedaká, é para distribuir. Aí eles não distribuem. O dízimo da hortelã é moleza. Do cominho, eu não sei quanto é que custa cominho hoje em dia, mas o negócio é ridículo de barato. Eles põem de tonelada nas comidas, né, de Minas Gerais para cima, então nem se fala. Aquilo é cominho que não acaba mais. Fica tudo vermelho. Custa peanuts. Agora, na hora de dar justiça, que é, você tem que pegar um cara que não tem onde cair duro e fazer todo o seu possível para ajudá-lo a se erguer na vida, né? Ajudá-lo a ser honrado, a ter seu próprio ganho, um emprego, a casa para morar, né? Isso aí custa um trabalho louco, né? Muito mais difícil e muito mais investimento. Então, isso vocês esquecem, né? A justiça a misericórdia e a fé, estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. O que quer dizer isso? Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Jesus está falando que eles têm que dar, ele está falando, vocês dão o dízimo, mas vocês não têm nem misericórdia, nem justiça, nem fé. Ele está falando, vocês tinham que ter misericórdia, justiça e fé, e não esquecer de dar o dízimo. É para dar o dízimo. Porque tem gente que diz que no Novo Testamento não tem mais dízimo, viu? E esses caras estão padecendo, nas mãos do devorador e do destruidor. Padecendo porque não cai a ficha. E o dinheiro que eles deveriam colocar aqui, que é para uma poupança eterna, eles são roubados. O devorador vem e come. Se não põe ali o que deveria pôr, vem o devorador e come. O cara gasta no hospital, gasta no seguro, gasta com a sogra. Olha cada dinheiro horrivelmente gasto. Faz essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos, quais um mosquito engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis,
Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim, vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Ai, ai, ai. A gente olha hoje em dia os pastores, né, porque eu estou falando aqui dos pastores, amém? Onde vocês leram fariseus, hipócritas, algumas vezes, amém? Muitas. É um monte de pastor. Ai de vocês, fariseus, hipócritas, pastores, porque vocês fazem isso, isso, isso e isso. E aí eu mando para vocês, profeta, que põe o dedo na tua cara e fala, presta atenção. E você pega e expulsa ele e manda para a Sibéria. E ele manda outro para te corrigir, vai, se arrependa, presta atenção. E você transfere ele para o Iraque. E por aí vai. Agora Deus manda essa galera, que são servos dele, escribas verdadeiros, profetas verdadeiros, e ele já sabe que eles vão padecer. Viu? Amém? 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 O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a turma da verdade, que Deus manda para corrigir o povo, toma pau, se ferra, é morto. E ele manda porque está repreendendo aqueles. E o sangue desses vai pesar sobre a cabeça daqueles. Então quando você estiver assim, queixoso da vida, que Deus, você fala assim, pô, mas esse negócio de servir a Deus, que fria que eu fui me meter. Quando você estiver assim naquela de, pô, eu falo a verdade, os caras me batem. Eu tento apaziguar, os caras me batem. Eu quero pacificar, os caras me batem. Eu quero estabelecer a ordem, eles me perseguem. Eu quero fazer o cara andar na linha, ele vai embora. Quando você estiver nessa de, tadinho de mim, entenda que Deus manda os seus para corrigir os que não são seus, para que pese o sangue dos seus sobre a cabeça dos que não são dele. E aí você fala, mas que graça tem esse negócio? Eu te digo que graça tem. É que você tomar pau aqui 40, 50, 60 anos de ministério, é nada perto do que te espera. É nada. E se tomar pau pra caramba, quando chegar lá você tem um crédito gigante. Vou dar uma colher de chá para vocês, então agora eu vou projetar a apostila aí. Tá bom? Para vocês que acompanharam tudo até aqui, fica de prêmio. Saduceu era uma seita judaica que negava a existência de anjos e outros espíritos. E todos os milagres, especialmente a ressurreição do corpo. Eles eram os religiosos racionalistas daquela época. Abra lá em Marcos 12. Vamos lá? Mateus, Marcos 12. Mateus, Marcos 12, 18. Diz: então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher,
e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Isso aqui é brincadeira, né? Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7, por esposa, a tiveram. Respondeu-lhe Jesus: porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos dos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Ou seja, Jesus tinha repreendido os fariseus, agora está repreendendo os saduceus, explicando para eles que há ressurreição de mortos, que eles não acreditam, há milagres, há espíritos, há anjos, né? E eles eram os Darwin da época, viu? Os Darwin, os racionalistas. Os saduceus estavam fortemente ligados ao sinédrio e ao sacerdócio. Atos 4:1, vamos lá? Atos 4:1. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O que eu estou lendo para vocês? Como operavam os saduceus, ok? Primeiro os fariseus, agora os saduceus. E os saduceus, eles eram racionalistas. E eles estavam ligados ao sinédrio e ao sacerdócio. Então, Atos 4:1 nos testifica disso. Chegando do templo, sacerdotes e saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo, né? Porque eles não estavam ensinando o povo corretamente. 5:17 diz: levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, esses saduceus estavam intimamente ligados com os sacerdotes. Então, como nós comparamos os fariseus com os pastores, que são sacerdotes, agora os saduceus estão ligados intimamente com os sacerdotes. Quem são os saduceus de hoje em dia? Alguns dos ministros que estão ligados aos pastores, ou são os diáconos? A Bíblia diz: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Então tem os pastores, que a gente hoje em dia entendeu como sendo os fariseus, e tem os saduceus, que são os auxiliares dos pastores, obreiro, né? Estão junto com os caras lá. O que o pastor fala, o saduceu, o obreiro fala também. Então, naqueles dias, eram fariseus e saduceus. Hoje, se Jesus chegar aqui para corrigir alguém, chamar de raça de víboras por algum desvio de caráter, desvio de conduta, desvio de doutrina, ele vai pegar no pé de pastores e obreiros. Estão comigo? Que bom que vocês estão comigo, porque eu sou o pastor aqui. Eles não tinham nenhuma doutrina definida, simplesmente negavam o sobrenatural. Atos 23:8. Vamos lá. Estamos em Atos 23:8. Glória. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então, qual que é a diferença entre fariseu e saduceu? Eu vou ler outra vez, tá? Diferença entre fariseus e saduceus.
Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Ok? Ressurreição, anjo e espírito. Fariseu e saduceu já não se bicam, né? Naquela época. É mais ou menos como batistas e pentecostais, amém? Vocês sabem essa dos cachorrinhos? Nasceu a ninhada de cachorro, e aí os crentes foram lá visitar os cachorrinhos, eles estavam lá, acabaram de nascer, e estavam com os olhinhos fechados, né? Todo mundo com os olhinhos fechados. E aí os caras, eles são batistas. E aí depois, passou uma semana, foram lá visitar os cachorrinhos de novo, está todo mundo alegrinho, com os olhos abertos. Nossa, eles viraram com o pentecostal. É mais ou menos essa diferença aqui entre acreditar em ressurreição, anjo, espírito ou não. Aleluia. Publicanos, Lucas 3,12. Chegaram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele: Não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Publicanos eram coletores de impostos, em nome de Roma, ok? Então, nenhum israelita gostava de publicano. O que o publicano fazia de mal? Nada, legalmente, nada, ilegalmente, tudo. Cobrava o imposto que Roma exigia e cobrava o imposto dele, além do que era pedido. Quem faz isso hoje em dia? Fiscal. Fiscal faz isso sem parar. Ele deixa a firma continuar se você der a propina dele, senão para a firma. Fiscal. Em cada uma dessas etapas da palavra de Deus, né, no Gênesis, no início, no pacto com Adão, no pacto com Noé, no pacto com Abraão, nós vimos 3 aspectos de governo, palavra e adoração que estavam estabelecidos durante aquela época. Agora nós estamos falando de esse tempo de lei, já perto, chegando em Jesus, da perseguição aos profetas, e também na lei nós vemos que governo, no início, Deus governava através de homens escolhidos por Ele mesmo. Começando por Moisés, Josué, depois uma série de juízes, entre os quais Gideão, Débora, Sansão, até Samuel, que foi o último juiz e o primeiro profeta. No tempo de Samuel, Israel exigia um rei. Lembram que nós vimos isso da outra vez? Ele não gostou do pedido, mas Deus mandou que atendesse a voz do povo e declarou: Não te rejeitam a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Vimos esse texto de 1 Samuel 8. Aí então Saul, estou falando de governo nessa época. Saul foi o primeiro rei, mas ele se orgulhou de sua posição, se rebelou e foi rejeitado. Ele continuou a reinar, mas Deus não estava mais com ele. Vale a pena a gente falar sobre um texto da história de Saul que acaba de gerar essa rejeição de Deus na vida de Saul e ele foi afastado. Vocês sabem qual é? O evento? Saul foi até uma pitonisa, uma bruxa, uma espírita, para falar com Samuel, que tinha falecido. Lembram? Ou eu estou confundindo tudo? Aí ele quer falar com Samuel.
E aí ele consegue falar com Samuel. A palavra de Deus diz que é proibido falar com mortos, consultar os mortos. Lembram disso? E aí Deus diz, passou de ti o reino e vai para Davi. Lembram disso? Mas eu quero colocar isso para vocês porque um monte de gente entende que quem falou com ele não foi Samuel. Porque ele está consultando um morto e morto não tem como consultar. Agora Deus declara lá em Deuteronômio 18 que esses povos que você há de conquistar, eles fazem essas abominações. Lá no meio deles tem agoureiro, feiticeiro, necromante, cartomante, bruxa, mágico e quem consulte os mortos. Mas por causa dessas práticas eu os lanço fora. Vocês estão proibidos de fazer isso. Se Deus proibiu, é porque dá para fazer. Uau! Consulta mortos. Pois é. Agora, vejam bem. Quando você vai num terreiro e vai lá e baixa lá a tia Antoninha para falar contigo, não é ela, viu? Não é. Aquilo é um demônio falando contigo. Que sabe tudo da tia Antoninha e fala contigo até o teu apelido. Antes de eu me converter, eu estava fazendo engenharia na Mauá, elétrica, né? E um cidadão foi lá e nos desafiou para fazer um curso de cosmoecologia. E eu falei, vamos. Cheguei lá, era gravação de voz de morto. E eu fiquei 4 anos fazendo isso. Fiquei expert no negócio. Gravar voz de morto, Deixa eu só contar isso para vocês. Aí, gravamos de tudo. E um dia, nós saímos do cinema, porque na engenharia, na Mauá, a gente toda segunda-feira à noite vai no cinema. Amém? Era sagrado. Então, chegamos no Shopping Iguatemi. Entramos no Shopping Iguatemi, todo mundo no cinema. Saímos do cinema 1h da manhã. Vamos gravar. Aí, conosco, tinha uns 4 ou 5 ali da equipe de gravação, tudo engenheiro. Tinha lá uns que não queriam saber disso. Entre eles, o Aguinaldo. O Aguinaldo era engenharia metalúrgica. Eu era engenharia eletrônica. Eu falei, não, você vai com a gente, você vai ver, bacana, tal. Não quero me meter com essas coisas, não gosto desses negócios. Rapaz, mas era 1h da manhã. É aquela hora do espanto. Aí nós pegamos e fizemos a nossa prática normal. Porque os engenheiros, quando vão gravar a voz de morto, eles não rezam, não acendem vela, não apagam a luz, faz nada. Você só põe lá play e rec. Fala, e aí, tem alguém aí? Só. Engenheiro faz assim. Aí nós fomos, pá. E aí, tem alguém aí? Aí você não escuta nada. Aí você pega, volta a fita e vamos ouvir. E aí então tem um de nós lá falando, e aí, tem alguém aí? Aí aparece assim lá no fundo, Aguinaldo! O bicho fugiu. Saiu correndo, que não... Desesperado. Imagina você que não quer saber de falar com morto. Alguém lá no fundo, foi aquela voz metálica. Aguinaldo! E não dormiu. Eu conto isso para vocês porque de vez em quando alguém diz para mim, não, mas aquele que lá que foi falar não era o Samuel, mas a palavra de Deus está dizendo, e Samuel disse. É o que está escrito lá no texto. Então, para mim é o Samuel. E é possível fazer aquilo. Mas porque ele fez, passou dele o reino. E aí foi dado a Davi. Tudo bem?
Aleluia. Ele continuou a reinar, mas Deus já não estava mais com ele. Deus mandou Samuel ungir a Davi como rei e fez com ele uma aliança eterna. Tem algum boi nessa linha aqui? Depois eu vou desvendar esse mistério. Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Então aqui nós estamos terminando reis, vocês já sabem disso. Os descendentes de Davi, porém, não se portaram como ele diante do Senhor, e alguns eram verdadeiros pagãos e idólatras, chegando até a queimar seus próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Como nós já vimos em outras aulas, Deus é um Deus de pai para filho e de gerações. Na geração de Eli, os filhos fizeram o que era mal. Os filhos de Eli, o sumo sacerdote. Deus cortou aquela casa, transferiu para Samuel. Na geração de Samuel, os filhos de Samuel fizeram o que era mal diante do Senhor. Em vez de o povo esperar que a casa de Samuel fosse cortada e desse a uma nova casa, eles exigiram um rei. Deus deu a eles um rei. Saul fez mal. O que era mal aos olhos do Senhor foi cortado. Aí passou a Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas a casa de Davi, os filhos de Davi fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então, diz o texto aqui, não se portaram como Davi diante do Senhor, e alguns eram verdadeiros pagãos idólatras, chegando até queimar seus próprios filhos em sacrifício a deuses pagãos. E aqui vem um resumo que eu falei para vocês, que nós vamos passar forte. Os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, relatam a história de todos os reis de Israel. Amém? Gostaram dessa aula? Pronto. Salomão, depois de Davi, reinou seu filho Salomão, considerado o rei mais sábio de todas as épocas, mas por causa da sensualidade e busca de alianças políticas, ele não foi reto para com o Senhor como Davi, seu pai. 1 Reis 11, 1 a 13. Vamos ler isso aí. 1 Reis, vamos lá. Fala. Sim, já está pronto, até a página 41, já terminei, já vocês vão receber. 11, 1 a 13. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Os deuses eram esses. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um alto a Quemós, outro deus, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Moloque era um deus para quem o povo sacrificava os moleques, que a gente chama hoje, seu moleque, era uma criança sacrificada ao deus Moloque, né? Então, a abominação dos Amonitas. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses.
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão, porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que escolhi. Amém? Então, Salomão, que foi o primeiro rei, se perverte com outros deuses. Quando morre Salomão, sobe ao trono Roboão. Nós estamos em 1 Reis 11, no versículo 43 apenas, declara lá, e Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Seu reinado, Israel foi dividido no reinado de Roboão, como Deus tinha falado, né? Eu não vou dividir o reino no teu reinado, Salomão, vou dividir o reino no reinado do teu filho, por amor a Davi. As 10 tribos do norte e Judá, as 2 tribos do sul. A apostasia no ministério de governo foi tão grande que Deus removeu primeiramente a Israel e depois a Judá. Judá, como já vimos, ficou cativo por 70 anos e depois um pequeno grupo voltou e restaurou Jerusalém e o templo. Aí nós podemos ler toda essa história no livro de Esdras e de Neemias e a reconstrução de Jerusalém, no tempo de Joaquim, rei de Judá. A linha real ficou sob maldição. Nós vamos parar aqui porque esse é um texto enroscado sobre Jeconias. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, porque Deus declara, por conta do pecado de Jeconias, que nenhum dos seus descendentes reinaria. E muita gente tem confundido a linhagem de Jesus descendendo de Jeconias. Mas nós vamos ver que não, que Deus deu uma volta e Jesus não é descendente de Jeconias, cumprindo assim a palavra de Deus de que nenhum descendente de Jeconias se sentaria no trono. Amém? Eu mando essa apostila para vocês aí agora na próxima vez, só para vocês terem ideia, eu vou correr aqui para baixo, Estou falando de os reis, aí nós vamos ver esse pacto palestínico, um pouquinho mais de uma página. Resumo. Aí a gente vai ver aqui um resumo de época da lei. Então aqui tem o livro de Êxodo, aqui, depois Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem a profecia contra Jeconias, e depois a gente vai entrar no Senhor Jesus, tá bom? Então eu tenho mais, acho que, 1 ou 2 aulas para a gente chegar no mais importante de todo o nosso estudo, que é o Senhor Jesus. Tem bastante coisa para a gente ver a respeito do Senhor Jesus, a sua divindade, a sua humanidade. Eu trabalhei nessa apostila essa semana aqui, já cheguei na página 41 aqui, 40, 41. Agora, olha só como é que é a apostila antes de eu mexer nela, Dá uma olhada aí, Tudo isso daqui ainda vai ser editado para ficar no padrão que a gente está acostumado. E cada página dessa vira 4, tá? Amém? Aleluia. Então, quando eu chegar na página última aqui, 48, não, ainda tem muito mais. Aleluia, vamos embora. Tudo isso aqui é o nosso estudo. Eu já cheguei na página 41, mas vai ter mais umas 40. Glória a Deus. Nós vamos chegar em Apocalipse, que tem mais é a página 63 aqui. Vai dar mais de 100 páginas da apostila. Nós estamos na 30 e pouco. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tudo a seu tempo, há tempo para tudo debaixo do sol.
Obrigado porque nós estamos terminando o nosso estudo panorâmico do Velho Testamento e vamos entrar no estudo do nosso Rei. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, iluminando e despertando no coração fome e sede pela Tua Palavra e por Te conhecer, Senhor. Que o Senhor revele a Jesus Cristo nessas aulas e nos dê grande tempo de comunhão, de conhecer Jesus mais intimamente, face a face, percebê-lo presente aqui entre nós, honrá-lo e exaltá-lo como Rei. Nos permita, Senhor, sermos achados dignos de estar de pé naquele dia diante do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém?